Fala galera, olha só que bacana que você chegou aqui a esse vídeo para aprender um pouquinho sobre escoliose. Você tem algum paciente, ou tem algum familiar, ou então você mesmo tem escoliose? Se você tem paciente, se tem algum familiar, ou se você tem escoliose, ou se você é apenas um profissional de saúde ou um estudante, você sabe quantificar essa escoliose? Olha que essa decisão é muito importante. Eu tenho aqui na clínica quase que semanalmente alguns pacientes e que nós temos que quantificar o tamanho dessa escoliose, até mesmo para tomar um poder de decisão. Esse paciente ele vai apenas fazer fisioterapia? Esse paciente ele é um paciente que vai precisar fazer uso de colete? Ou esse paciente é um paciente que realmente precisa de mais atenção e muito provavelmente de uma intervenção cirúrgica? Prazer, eu sou José Góes, sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e trabalho com coluna vertebral, que é meu foco, e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais como quantificar e como ter uma tomada de decisão mais assertiva em relação à conduta clínica que você vai ter com o seu paciente. Então, um ângulo muito importante que vai nos ajudar a entender, tá certo? Qual vai ser o procedimento que vamos tomar com esse paciente é o ângulo de Cobb, tá? E em outros momentos a gente vai ver que existem outras formas, mas nesse vídeo a gente vai estudar o ângulo de Cobb e eu vou ensinar você como você vai fazer a medição desse ângulo de Cobb. Chegue aqui para mim que você vai ver que é muito simples, tá? Então pega logo aqui um paciente que está numa vista posterior, lembrando também que esses desenhos eles são aqui do meu Atlas Clínico de Anatomia, tá? Se você não tem o Atlas Clínico de Anatomia, que é o Atlas mais completo, gente, aqui ó, é o Atlas mais completo de anatomia que existe hoje. Vou deixar o link para você aqui na descrição, para você adquirir e eu mandar ele autografado para a tua casa. Muito bem, então aqui para a medição do ângulo de Cobb, veja só, temos que usar, lógico, tá certo? Um equipamentozinho chamado de goniômetro. Então, goniômetro, tá? É uma ferramenta que você vai utilizar riscando o raio-x do teu paciente para você medir o ângulo de Cobb. Então, a primeira coisa que temos que entender é qual o limite superior. O limite superior é a vértebra que inicia a curva, tá ok? Aqui, após você achar a vértebra que inicia a curva, você vai traçar uma reta paralela ao bordo superior dessa vértebra limite superior. Então, se a gente for desenhar aqui, essa vértebra limite superior é essa daqui, ó. É onde começa a curva. O que tem de mais difícil de você fazer a medição do ângulo de Cobb é você achar essas duas retas, que é a reta ou linha limite superior e a linha limite inferior. Então, a limite superior é onde começa a curva e a limite inferior é onde termina a curva. Achado essas duas vértebras, a primeira linha ela é paralela ao bordo superior da vértebra limite superior e a de baixo é passada paralela ao bordo inferior da vértebra limite inferior. Tranquilo, até então tudo bem. Agora, qual é o problema, tá? O problema é que se você passar essas duas retas, tá? Elas vão se encontrar aqui, ó, no infinito, ó. No infinito não, né? É mais perto do que o infinito. Mas elas vão estar fora do filme radiográfico. Embora que o filme radiográfico está bem aqui, ó. Vamos lá. O filme radiográfico, imagina que ele está bem aqui. Eu vou desenhar, tá certo? No raio-x vai aparecer isso, ó. Então, observa que esse ângulo, tá, ó, ele saiu fora do filme. Se ele saiu fora do filme, você não tem como medir, tá certo? Porque vai estar lá longe. Lembra daquela aulazinha de geometria que era para você ter estudado lá no teu ensino médio e que você achava que não servia para nada? Olha só, esse servia sim. Você aqui vai aplicar um pouco isso aqui para aprender a medir esse ângulo. Então é muito simples. Não perde tempo e veja só como é simples. Você vai pegar, ó, e traçar uma reta 90 graus com a vértebra limite superior. Aqui é um ângulozinho de 90 graus. Tá aqui, ó. E vai traçar uma reta 90 graus com a reta limite inferior. Tá ok?
Olha só, a mágica acontece aqui, ó. A interseção dessas duas retas vai formar aqui o ângulo de Cobb. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo, tá certo? Ok? Então, depois que você traça uma reta 90 graus com a limite superior e outra 90 graus com a limite inferior, você achou o ângulo de Cobb, você vem com o goniômetro e aqui você vai medir. Tá show? Bom, legal. Então aqui é o ângulo de Cobb. Agora, o que é que se importa, tá? O que é que realmente vai fazer uma grande diferença eu entender ou não esse ângulo de Cobb? Aqui, ó, chega aqui para mim, veja só. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês para mostrar a variação do ângulo de Cobb no escoliose. Presta atenção. Se esse ângulo aqui, ó, é de 0 a 10 graus, tá? A literatura, preste atenção aqui no que eu vou falar para você. A literatura diz que não é patológico. Ou seja, praticamente todo mundo tem uma coluna que é um pouquinho tortinha, tá? Mas, ao meu ver, tá? Se o paciente ele começa a desenvolver uma angulação até 10 graus, 5 graus, 7 graus, 8 graus, 10 graus, mesmo que a literatura diga que não é patológico, e principalmente se está na idade, na fase de crescimento, a probabilidade disso piorar é muito grande. Então, já que temos uma prioridade, tá certo? Uma probabilidade disso piorar, é importante que comece a haver algumas intervenções. Quais são as intervenções? Aí você tem que procurar um fisioterapeuta, que é especialista em coluna vertebral, e aí ele vai ter, vai traçar, após uma avaliação física, qual a melhor caminhada. Você vai fazer um tratamento de RPG, você vai fazer um tratamento de osteopatia, você vai fazer um tratamento de orientações domiciliares, você vai fazer um tratamento voltado ali, baseado no Pilates, enfim, isso aí a decisão vai ser entre você e o seu fisioterapeuta. Bom, mas agora vamos caminhar aqui na tabela, entender que se essa escoliose ela variar de 11 a 20 graus, o paciente já tem uma escoliose leve e ele precisa ser submetido a tratamentos convencionais como, por exemplo, fisioterapia e esporte, tá? Todo mundo tem que praticar esporte, gente. O esporte, às vezes as pessoas pensam que eu preciso gostar de esporte. Você tem que entender que esporte é um remédio. É como se todo dia você tomasse uma medicação para a sua saúde. É você fazer uma prática esportiva. Lembrando que essa prática esportiva ela tem que ser orientada também pelo médico, pelo fisioterapeuta e pelo profissional de educação física, tá? Agora, se esse ângulo de Cobb é um pouco mais evoluído, tá? E ele vem de 21, chega para cá, ó. Se ele vem de 21 a 40 graus, o paciente já tem uma escoliose moderada, tá? Aqui tem que fazer um tratamento de fisioterapia e tem que usar colete, tá? Aqueles coletezinhos, o principal colete que você pode usar, o mais indicado, o mais top, é um colete 3D. Vai ter um vídeo aqui só sobre os tipos de coletes, depois você procura que você vai ver quais são os principais tipos de coletes. Você tem colete 3D, colete de Milwaukee, um bocado de tipo de colete, você vai ver as vantagens e as vantagens de cada um, tá? Mas esse paciente aqui, ele já precisa fazer uso de colete. Por que que precisa fazer uso de colete? Porque, veja só, uma escoliose de 25 graus, de 30 graus, de 40 graus, já chegou num nível de curva muito grande, que às vezes o trabalho físico de fortalecimento, de fisioterapia ou de exercícios terapêuticos que vão ser prescritos para o paciente, às vezes esse exercício ele não consegue mais ter uma boa sustentação da coluna e aí precisa do colete para ajustar aquela curva e para ajudar no tratamento. Importantíssimo, tá? Porque se você não faz uso de colete, principalmente no período certo, que é no período de crescimento, a probabilidade do teu paciente melhorar, então vai ser menor. Agora veja bem, se essa escoliose, se esse ângulo aqui, ó, de Cobb, ele for acima de 41 graus, tá certo? Esse paciente já tem uma escoliose severa
ver se há necessidade de intervenção cirúrgica. Veja bem, observe que eu coloquei aqui, ó, necessidade, que não obrigatoriamente o paciente ele vai ter uma escoliose de 50 graus, ele vai ter que fazer cirurgia. Eu já vi pacientes com 70 graus de escoliose que não foi realizada cirurgia. Agora, precisa ter um acompanhamento médico. Precisa ter um acompanhamento médico do cirurgião de coluna, porque aí existe uma série de interpretações em relação a peso, em relação à idade, em relação a um processo de comprometimento de disco, de nervo, de deslizamento de vértebra, que já tem que ser avaliado para realmente ter o poder de decisão para entender se é cirúrgico ou se não é cirúrgico. Então, voltando, escoliose acima de 41 graus, obrigatoriamente tem que levar em conta a possibilidade de ser necessário um procedimento cirúrgico, ok? Beleza, então assim, ó, tem outra nuance importante em relação à escoliose, que eu quero conversar com você, que é em relação à sua gibosidade. Você já escutou falar sobre gibosidade? Gibosidade é uma das avaliações mais simples que você faz em relação à escoliose para saber qual o lado da convexidade, tá? Então lembra que as escolioses, elas são classificadas em relação à sua a nomenclatura da escoliose, ela tem como referência a sua convexidade. Então a gente tem, por exemplo, ó, essa situação de curva, esse lado é côncavo, esse lado é convexo. Vou voltar aqui a imagem, tá certo? Já que a gente está falando de convexidade, isso daqui, ó, é a convexidade, isso aqui é a concavidade. Então, para que você quer ver qual lado da gibosidade? Para você identificar qual lado da convexidade, tá certo? Isso é muito importante, tá certo? Porque a partir daí você vai ter direcionamento também em relação ao tratamento do teu paciente. O que é gibosidade? Veja só. Olha só essa figurinha. Lembrando que todas essas imagens são imagens... são imagens do Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética. Isso aqui foi uma história de uma vida. Depois de mais de 20 anos ministrando aula de anatomia, eu resolvi, tá, escrever esse atlas aqui, ó. É um atlas muito completo, ó. É um atlas que, ó, você tem aqui termografia, você tem cada músculo desenhado aqui em separado, com a parte clínica, com origem, com inserção, com inervação. Aí, ó, não sei se eu vou conseguir achar aqui, tem toda a parte clínica envolvida, tá, gente? Góis, como é que eu faço para adquirir esse atlas? Vou deixar o linkzinho aqui na descrição, tá? Não perde tempo, que o Brasil todo tem comprado, já foi até para fora do Brasil, para alguns países. Então, veja só, voltando aqui para a gibosidade, você vai pedir para o paciente ele fazer uma flexão de tronco. E você vai olhar de posterior para anterior, e aqui você vai ver como está aqui essa região dorsal aqui, ó. Ok? Ó, você vê que aqui é bem direitinho, bem harmônico, e quando o paciente ele tem uma escoliose, vai apresentar um lado que é mais alto do que o outro, tá? Primeira coisa que eu quero que você observe aqui, ó, é que essa região da coluna é convexa e essa região da coluna ela é côncava. A gibosidade ela está do lado convexo, tá? Então, a principal, olha só, tá aí a gibosidade. Um dos principais motivos para você observar uma gibosidade é para ver realmente qual o lado da convexidade, tá ok? Bom, aqui, ó, trouxe para você outra imagem, aquela primeira imagem sem aqueles riscos, tá? E aqui você observa aonde está a convexidade, tá certo? E o lado da convexidade é justamente o lado da gibosidade, tá ok? Então, esse paciente ele tem uma gibosidade à direita, tá certo? Lado direito tem uma gibosidade aqui, tá? E lado direito tem uma convexidade aqui. Ok, gente? Então, olha só. Eu espero que nesse vídeo eu possa ter ajudado você a realmente entender a importância de você quantificar através de goniômetro, através de riscos no raio-x do teu paciente,
para você entender como é que vai ser a caminhada com esse paciente, tá? Esse paciente ele tem um ângulo que esse ângulo justifica somente prática de esporte ou tratamento com fisioterapia, ou ele tem que conciliar o tratamento com fisioterapia e o uso de colete, ou é um paciente que tem mais risco e você tem que realmente submeter ele a uma avaliação um pouco mais detalhada para ver se realmente tem necessidade de cirurgia ou não. E também para você ver qual lado da convexidade, para saber qual lado você fortalece, qual lado você alonga e qual vai ser a melhor estratégia terapêutica. Então, assim, chegamos ao final e eu queria te convidar, tá certo? A explorar nosso canal, porque a gente aqui tem vários vídeos de anatomia. Aqui a gente tem vários vídeos que falam de patologia, que falam de tratamento e quais são os melhores caminhos das tomadas de decisão para ajudar os teus pacientes. Tá show? Muito bom! Então era isso. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui. Quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, para apertar o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande abraço.